Bom dia, meus amados. Tudo bem? Como está sendo o seu final de semana? Espero que esteja sendo um final de semana de descanso, de muita tranquilidade e que principalmente seja um final de semana onde você esteja se preparando para tirar um tempo de adoração ao Eterno. Hoje nós vamos ler o capítulo 19, o 20 e o 21 do livro de Deuteronômio. Na verdade, vamos comentá-lo. Como sempre eu digo, espero que você tenha lido esses textos. Se ainda não leu, corre lá, ainda dá tempo para você tirar um tempo de leitura e ser abençoado pela leitura. Capítulo 19 vai começar falando sobre as cidades de refúgio. Lembra que lá no capítulo 4, nós já tínhamos lido que eram para separar 3 cidades antes de eles atravessarem o Jordão, para serem cidades de refúgio. Ali eu dei uma pequena prévia do que eram cidades de refúgio, mas eu quero ler aqui no capítulo 19 para nós completarmos o entendimento do que eram as cidades de refúgio. Capítulo 19, a partir do verso 1, diz, estou lendo na versão parafraseada a mensagem: quando o Eterno, seu Deus, lançar fora as nações da terra que está dando a vocês, e vocês estabelecerem nas cidades e casas delas, separem 3 cidades de fácil acesso na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês como sua propriedade. Dividam a terra em 3 partes, essa terra que o Eterno está dando como herança, e façam estradas para as cidades, a fim de que qualquer pessoa que acidentalmente matar outra pessoa, ou outra, possa fugir para uma dessas cidades. Esta é a orientação que aquele que matou alguém e fugiu para uma dessas cidades com o propósito de se refugiar. A morte do seu próximo tem que ser sem premeditação. E não pode haver um histórico de inimizade entre eles. Ali dá uns exemplos aqui. Ele diz assim, por exemplo, um homem vai à floresta com seu amigo para cortar uma árvore. Ele ergue o machado e o ferro escapa do cabo e acerta o amigo, matando-o. Ele poderá fugir para uma dessas cidades e salvar sua vida. Se a cidade estiver muito longe, o vingador do sangue, o vingador de sangue, poderá alcançar o que matou seu amigo no calor do ódio, na perseguição, e matá-lo, mesmo que ele não mereça, pois não foi culpa dele, não havia histórico de inimizade entre eles. Por isso ordeno, separem essas 3 cidades para vocês. Nós vamos ver aqui, ele mais para frente um pouco ainda hoje na leitura, o texto mostrando para nós qual é a forma que Deus lida com o homicídio, como isso era algo sério. Mas Deus entende que haviam casos que foi acidental. E aí a pessoa que viu seu parente morto ali, sabendo da lei, de como Deus vê o homicídio, ele poderia querer vingar isso, não seria culpado do sangue porque ele estava só vingando uma morte, mas Deus, para criar uma forma, e aqui nós poderíamos falar sobre o que isso significa, a projeção disso para o Novo Testamento, mas não é disso que falamos hoje, é simplesmente a história em si. E o que está relatado é que essas cidades tinham que ser estratégicas, ou seja, eles vão pegar um mapa ali, fazer uma divisão em 3 partes, escolher o centro de cada uma dessas 3 partes e estabelecer ali uma cidade para ser fácil o acesso, para dar tempo de fugir para lá e essa pessoa que matou acidentalmente não fosse sofresse vingança, né? Mas ali no verso 11 ele diz o seguinte: mas se um homem com um histórico de ódio pelo seu próximo fizer uma emboscada para ele, matá-lo, e então correr para uma dessas cidades, imagina, alguém matou por querer, aproveitou dali dessa ocasião, fugiu para a cidade, e aí o texto diz assim, aí é outra história. Os anciãos da cidade dele deverão mandar buscá-lo, entregá-lo ao vingador de sangue para ser executado. Não tenham pena dele, eliminem a contaminação pelo sangue inocente derramado em Israel, para que vocês vivam bem e respirem ar puro. Aí no verso 14 ele dá uma mudada de assunto, ele vai dizer assim, ninguém mude os marcos de divisa do seu vizinho estabelecidos como pontos de referência pelos desbravadores, para definir propriedade de cada um, ou seja, era para ser respeitado a divisão das terras que foram feitas na entrada do povo em Canaã, ou seja, não era para ter novas demarcações, fez a demarcação de quando chegou, era essa demarcação que era para ser respeitada. Aí vai falar no verso 15, vai falar de novo sobre o assunto de ter que ter mais do que uma testemunha, né? Pelo menos 3 testemunhas. Interessante que ele vai falar agora aqui da testemunha falsa. Ele vai dizer, por exemplo, você pode chegar no lugar e alguém levantar uma acusação falsa. Aí a pessoa que se sentiu ofendida diz, não, isso é mentira. Os juízes vão fazer uma investigação. Descobriu que é mentira mesmo? A pessoa que levantou uma acusação falsa deve receber o castigo que ela estava preparando para aquele que ela estava acusando. Ou seja, para as pessoas levarem a sério um pouco a questão da acusação, né, da difamação. Capítulo 20, ele vai entrar sobre leis de guerra. E aí ele vai falar sobre eles não terem medo de nações grandes, eles terem ânimos, serem corajosos.
Aí no verso 5, ele vai dizer algumas instruções aos oficiais. Ele vai dizer assim, quando vocês tiver tudo resolvido, tá todo mundo pronto para ir pra guerra, o oficial vai ter que dizer assim, ó, algum homem aqui construiu uma casa nova, mas ainda não a dedicou, que ele vá para casa agora mesmo, para que não aconteça de ele morrer em batalha e outro dedicar a casa. Algum homem aqui plantou uma vinha, mas ainda não desfrutou das uvas, que ele vá para casa agora mesmo, para que não aconteça de ele morrer na batalha e outro homem desfrutar suas uvas. De novo, ele vai dizer, algum homem aqui assumiu um compromisso de casamento e ainda não recebeu a esposa, que ele vá para casa agora mesmo, para que não aconteça de ele morrer em batalha e outro receber a sua mulher. Aí parece que acabou, né? Ele volta. Aí os oficiais continuarão, lá no verso 8 do capítulo 20. Algum homem aqui que está com medo, perdeu a coragem? Dá até para lembrar aqui, lá na frente, do que vai acontecer com Gideão. Pode ver que já estava escrito lá em Deuteronômio o que iria acontecer lá na frente, na história de Gideão, sobre os homens que estavam com medo podiam voltar para casa. Ele vai dizer, algum homem aqui que está com medo e perdeu a coragem, que ele vá para casa agora mesmo, para que não influencie seus irmãos israelitas com medo e sua atitude covarde. Aí no verso 10, ele vai dizer como que deveria ser em casos de guerra. Era para chegar diante das cidades, ali a partir do verso 10, vai chegar na cidade e gritar lá na frente, lá, paz. Se o povo da cidade respondesse sim, paz, e abrirem a porta, era só para torná-los servos e dominar a terra e não era para guerrear contra eles. Caso o povo não quisesse manter a atitude de guerra, era para eles entrarem, era para matar todos os homens, mas não era para matar mulheres e crianças. Quando ele chega no verso 16, ele abre a exceção para aquelas terras ali, aquelas guerras ali que eles enfrentariam quando entrassem na terra que o Senhor tinha dado para eles. O texto diz assim, verso 16, mas com as cidades dos povos que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês como herança, será diferente. Então, ou seja, ele está fazendo aqui um contraste. Qualquer guerra normal de cidade distante, chegou lá, aceitou paz, beleza, entra lá e não toma eles como servo. Não quis paz, quis guerra, beleza, entra lá, mata só os homens, mantém vivas mulheres e crianças. Mas aqui ele está fazendo um contraste. Isso aqui não se aplica a essas cidades que vocês estão chegando agora para conquistar. Com essas vão ser diferentes. Ele diz, não poupe ninguém. A santa destruição abrange os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Em obediência à ordem do Eterno, o motivo é que não reste ninguém na terra para ensinar a vocês as abominações que eles praticam com seus deuses, pois vocês acabarão pecando contra o Eterno. Quando sitiarem uma cidade e o cerco for prolongado, olha aqui uma regra interessante, não cortem as árvores em torno dela, porque elas serão alimento. Por que não as derrubem? Por acaso, ele vai dizer assim, por acaso as árvores são soldados que atacam vocês com armas? Aí ele diz, a exceção são as árvores que não são frutíferas. Essa aí vocês podem derrubar, podem usar como vigas para construções de engenho, de sítio, contra a cidade que está resistindo a vocês até que ela caia. Quando vai para o capítulo 21, vai trazer várias regras aqui muito interessantes. A primeira delas é quando alguém foi encontrado morto e ninguém souber quem matou. Quem matou essa pessoa? Encontrou uma pessoa no campo lá, a pessoa está morta, não tem testemunha. Fala para eles medirem, ver qual era a cidade mais próxima. Ao descobrirem qual cidade mais próxima, era para chamar ali os anciãos, os juízes daquela cidade. E eles tinham que levar uma novilha, né, para o sacerdote. E eles tinham que levar essa novilha até um campo que nunca tinha sido arado, né? E ali tinham que quebrar o pescoço dessa novilha ali. E aí os sacerdotes levitas se aproximarão, porque o Eterno os escolheu para servirem nessas questões, resolvendo as situações legais e os crimes violentos e pronunciando bênção em nome do Eterno. E aí finalmente os líderes da cidade, mais próximo do cadáver, levarão as mãos sobre as novilhas, que o pescoço foi quebrado no ribeiro, ou seja, ali no ribeiro, onde corre água intermitente, e vão declarar assim, nós não fomos nós que matamos esse homem, não vimos quem foi, purifica teu povo Israel que resgataste, ó Eterno, purifica o teu povo Israel de qualquer culpa desse assassinato. Ou seja, eles estavam declarando diante de Deus, nós não temos culpa, a gente não sabe quem foi. Aí a Bíblia diz que isso livraria eles da responsabilidade do assassinato e eles estariam adotando esse procedimento, por isso eles seriam absorvidos de qualquer participação do assassinado, porque terão feito o que é correto diante dos olhos do Senhor. A partir do verso 10, ele vai falar uma situação bem interessante. Por exemplo, o cara foi lá na guerra e no meio dos prisioneiros tinha uma mulher, se apaixonou por ela. Ele não podia simplesmente chegar e tomar aquela mulher para ser dele, ter relações com ela. Precisava fazer um procedimento, né? Essa mulher foi bonita, ficou atraído por ela, ele deveria rapar a cabeça dela, deveria cortar as unhas, deveria
e se desfará das roupas que elas estavam usando quando foi capturado, ela deverá ficar em casa dele um mês inteiro, pranteando seu pai, sua mãe, ou seja, tinha que dar para ela o tempo dela chorar pelos parentes. Aí depois disso ele poderia ter intimidade com ela, como marido e mulher. Agora o interessante é que se ele não gostasse dela depois e quisesse se separar, ele não podia mantê-la como escrava. Por ter tomado ela como esposa, ela tinha que ser livre, porque ele tinha humilhado ela. Quando vai pro verso 15, vai falar sobre o direito do filho primogênito, mas ele começa falando do direito do filho primogênito, citando uma situação que um homem tem duas mulheres, ele ama mais uma do que a outra, mas o primeiro filho vem da mulher que ele ama menos. E aí o texto diz, não é porque ele ama menos a mulher, mas ela deu o filho primogênito, o filho dela, mesmo sendo o filho da mulher não amada, tem que ser tratado com toda a honra, porque aí ele vai terminar no finalzinho ali do verso 17, ele vai dizer assim, se esse filho é a primeira prova de sua virilidade e os direitos de primogênito são dele, independente se ele ama mais a mãe do outro filho que não é o primogênito. A partir do verso 18, ele fala aqui, eu não me lembro, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não me lembro de ter visto essa regra sendo aplicada nas escrituras, mas ela está aqui. E se ela está aqui, ela é importante ser lida. É do filho rebelde, o filho teimoso, o filho que não obedece, os pais disciplinam ele, mas ele ainda assim não obedece. Esse filho deveria ser levado para a porta da cidade, os pais deveriam entregá-lo aos anciãos, e esse filho tinha que ser apedrejado e eliminado do povo de Israel porque ele era desobediente aos pais. Eu estou dizendo que eu nunca vi, porque eu não consigo imaginar um pai e uma mãe tendo coragem de fazer isso, mas se eles quisessem viver em plena obediência a Deus, eles tinham que fazer isso. O filho é desobediente, tem que ser entregue para ser eliminado. Isso é como Deus vê com pesar a desobediência de um filho aos seus pais, né? Verso 22 e 23, os últimos versos do dia de hoje, diz: quando um homem cometer um crime que mereça a pena de morte e for executado e enforcado numa árvore, não deixem o cadáver pendurado na árvore durante a noite. Dê a ele um enterro decente no mesmo dia, para não contaminarem a terra dada pelo Eterno. E ele diz assim, um homem pendurado numa árvore é insulto a Deus. Isso mostra, na versão parafraseada da mensagem, o contexto do texto. Era alguém que foi enforcado. Mas eu vou ler aqui na versão revista atualizada, porque esse texto ele foi usado muito para falar do próprio Cristo. Ele vai dizer assim, se alguém houver cometido pecado, eu vou ler a partir do verso 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança. É aquele texto famoso que maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Era justamente no contexto disso, de um homem que foi executado, mas as pessoas suscitam esse texto para falar sobre a maldição que Cristo recebeu na cruz por ter sido pendurado no madeiro. E ele, sendo santo, perfeito, se fez pecado, se fez maldito no nosso lugar, para sofrer a nossa condenação, sendo ele inocente, morrendo no lugar dos culpados. Ali já como prova, quando Barrabás é solto, sendo ele um culpado, sendo o culpado solto para que o inocente sofresse a punição da morte. É muito importante que em todos os textos, em todos os momentos, nós consigamos ver Cristo, sendo ele a nossa cidade de refúgio, para nós nos escondermos nele, sendo ele para nós o maldito, aquele que se fez maldito para sofrer a nossa culpa, sendo ele perfeito, abençoado, ele abriu mão de todo esse status de perfeição para ser reputado como ferido de Deus, porque ele nos amou. Que essa consciência do amor dele, que essa consciência da troca, da substituição que Cristo fez em nosso lugar, nos encha de alegria e que nesse final de semana, nesse domingo, você consiga se alegrar na presença dele, tendo certeza de que ele te ama. Um grande abraço, tenha um lindo dia e até a próxima.